Olá, tudo bem? Nessa questão aqui nós temos três vetores, V1, V2, V3, que eu vou chamar. Todos eles vão ter o mesmo valor, ou seja, V1 é igual a V2, que é igual a V3. Isso aqui é um princípio que o enunciado já dá. E a gente tem que provar que eles não vão gerar um resultante nulo. Primeira coisa, né, esse vetor aqui está na vertical e os outros dois estão inclinados. Um está com 120 graus e o outro está com 105 graus. Primeira coisa que a gente tem que entender é que esses vetores inclinados aqui, a gente vai fazer a decomposição vetorial deles para que a gente possa somar os vetores a partir dos casos especiais. Os casos especiais, né, são quando esses vetores, eles vão estar na mesma direção. Então, por exemplo, esses dois vetores inclinados aqui, eu vou fazer de forma que eles sejam representados por uma componente horizontal e por uma componente vertical. Dessa forma, a gente pode fazer a soma vetorial das duas componentes na horizontal, né? Somar uma horizontal com horizontal, e a gente pode somar as componentes verticais desses dois vetores aqui com o vetor V1, que ele vai ser vertical, tá? Lembrando que quando tem o mesmo sentido, soma, né? Quando a seta tá apontando para o mesmo lado, soma os módulos, e quando tem sentido oposto, subtrai os módulos. Tá? Então, aqui, ó, eu fiz essa decomposição para você. Aqui, no caso, eu vou ter V2, V3 e aqui V1. Esse V2, eu vou traçar aqui uma componente horizontal e a minha componente vertical, né? De acordo com o vetor. E esse vetor aqui também, traça uma componente horizontal e traça uma componente vertical. E aqui você vai ter a representação desse vetor por esses dois e desse vetor por esses dois vetores aqui, tá? Então, para que haja um equilíbrio, né, no caso, para que os vetores se anulem, o que a gente precisa acontecer? Precisa que esse vetor aqui se anule com esse, ou seja, que V3x, a componente x, seja igual à componente x do vetor V2, e que a soma desses dois vetores aqui para baixo seja igual ao vetor para cima, para que quando a gente faça a subtração, né, tipo, esse vetor aqui, um número aqui, subtraído pelo mesmo número dá zero, tipo, 10 menos 10 dá zero, é nessa lógica. Então, V1 deve ser igual ao V2y mais ao V3y. Os componentes verticais para baixo devem ser iguais às componentes verticais para cima, assim como as componentes horizontais para um lado devem ser iguais às componentes horizontais para o outro lado, tá? Então, esse aqui é o princípio que a gente precisa. Agora, vamos ver o que a gente tem. Esse vetor aqui é na vertical, então, quando a gente traça os vetores horizontais, a gente vai ter 90 graus entre eles, né? Porque vertical com horizontal forma 90 graus. Então, eu sei que aqui já tenho 90 graus. No total, aqui, eu tinha 120 graus. Então, de 120, se eu já tenho 90, faltam só 30. 90 mais 30 dá 120. Então, entre a horizontal e o vetor V2, existem 30 graus. Aqui eu tinha 105 graus, já foram 90, aqui com a componente horizontal sobram 15, já que 90 mais 15 é igual a 105. Então, aqui, né, eu tenho 15 graus do vetor V3 com a horizontal. Aqui, ó, essa horizontal vai formar 90 graus com essa vertical. Se eu, desses 90 graus, eu já tenho 15, então faltam 75, porque 75 mais 15 é igual a 90. Então, aqui eu tenho 75 graus do vetor com a vertical, e aqui, se eu já tenho 30, faltam 60 para formar os 90 graus totais, né? Não tá em escala, tá? O desenho não tá com os vetores coerentes, assim, com o tamanho, mas o que importa é o número que tá aparecendo. Então, para esse vetor V3, eu vou ter essa situação aqui, ó. Vou ter ele, aí a componente horizontal, a componente vertical, os ângulos, e a gente pode trazer essa componente horizontal aqui para baixo, fechando um triângulo. Esses 75 graus aqui se mantém, a componente vertical e a componente horizontal. Aí, da mesma forma aqui, ó, pro vetor V2, né? Eu vou ter aqui, ó, componente vertical dele, a componente horizontal dele, ou 60 graus, aí eu trago esse vetor horizontal aqui para baixo, fecho o triângulo, 60 graus aqui se mantém entre esses dois vetores, e a gente tem o triângulo. Aí agora a gente pode começar a fazer as relações trigonométricas. Eu sei que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, então seno de 75 graus é igual a V3x sobre V3. Ó, seno é igual ao x sobre o vetor. Então, o vetor 3x, que é o que tá aqui, né, é igual ao vetor 3 vezes seno, que é o que tá sendo mostrado aqui.
Da mesma forma, o cosseno é igual ao cateto adjacente, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é o vetor. Então, fica aqui, fazendo essa mesma coisa aqui, né, só que com o cosseno, fica aqui o vetor 3y é igual ao vetor 3 vezes o cosseno de 75 graus. A gente faz a mesma coisa aqui, seno é esse sobre esse, então, o vetor x fica igual ao vetor vezes o seno de 60 graus, e o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a componente vertical fica igual ao vetor vezes o cosseno. Aí, ó, o cosseno de 75 graus, a gente sabe que é diferente do cosseno de 60 graus. O seno de 75, a gente sabe que é diferente do seno de 60. Esses valores aqui são os mesmos, né? Porque lembra que o valor dos vetores é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu vou dizer estipular um valor, tá? 10. Não sei se é esse, não tem nada na questão que indique, é só um valor numérico para a gente entender. Vamos dizer aqui que esse vetor aqui vale 10. 10 vezes o seno de 75 graus vai ser diferente de 10 vezes o seno de 60 graus, né? Porque o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Enquanto que o seno de 75 graus é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, ou seja, são valores diferentes. Quando eu multiplico o mesmo número por valores diferentes, eu vou ter resultados diferentes. Ou seja, assim eu vou ter que V3x vai ser diferente de V2x. E isso já impede, né, um dos princípios que a gente tem aqui para os vetores se anularem. Da mesma forma, quando a gente analisa o y, o cosseno de 75 graus, ele é aproximadamente raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Enquanto que o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Então, ó, 1 sobre 2. Aqui, o vetor y ficaria v sobre 2, tá? Então, por exemplo, ó, vamos dizer aqui, né, que todos valem v. O vetor 1 vale v. O vetor 2, y, é igual ao vetor dividido por 2. V sobre 2. E daí precisaria do vetor 3, ou seja, a componente y do vetor 3 também teria que ser v sobre 2, né? Para que v sobre 2 mais v sobre 2 seja igual a v. Contudo, a gente vai ter aqui um cosseno de 75 graus, que não vai ser igual a meio, né? Vai ser um valor diferente e não vai também atender a essa condição aqui. Por isso que eles não se anulam, entende? Vai acabar existindo um vetor resultante, porque o valor não atende a essas condições aqui de equilíbrio.